é top, né? Top, lá foi bom. Esse aqui eu nem sabia que tinha estádio aqui de verdade. O bebê também foi esses dias. Entendeu? Gente, vocês Tudo mandaram por mensagem. influência da Maite. Do que a gente pegou, eu acho que vai ser o próximo presente que eu vou te enviar. Vai ter hora que vocês vêm. Lili Mari, thank you, love. Tudo vale 2, bora. Gente, primeiro presente vale 2, bora. Gente, quem pegou o lugar na passada do outro? Quem pegou o lugar? Essa menina é eu. Então, várias vezes. Gente, primeiro presente vale 2, bora. Obrigada, R7. Obrigada, Eu quero dizer, Christian, que era meu celular, não foi Que isso? Obrigada, R7. Bora, Gente, gente. alguém me tripa, alguém me tripa, alguém me tripa.